Mas a notícia do momento, segundo a imprensa europeia, poderia estar sendo contratado pelo Flamengo mais um jogador de alto nível. O Flamengo não tá perdendo tempo, hein? O Flamengo vai lá e traz jogadores caros, conceituados, que coisa, hein? Salve, salve, nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu. Hoje eu já preparei um vídeo bom aí pra vocês, vamos falar muito sobre a arbitragem. Aquele gol foi bem estranho, o que vocês acham? Vamos ver aí. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, deixa aquele hype que ajuda demais, deixa aquele comentário da cidade, estado que você está nos acompanhando. E os créditos são todos na descrição do vídeo. Vamos de clássico, é o Carioca. Quem diria? Depois de fazer 2-0, o Flamengo viu o Vasco da Gama empatar o jogo. Terminou a partida com aquele gostinho de derrota e o Vasco bem feliz com o resultado inesperado. E Renato Gaúcho. Dos Milhões ganhou mais um capítulo daqueles na tarde deste domingo no Maracanã. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vasco ficaram no 2-2, em um jogo quente, movimentado e cheio de emoção até o fim. O time comandado por Leonardo Jardim começou com tudo e abriu o placar logo no início. Lino cruzou na área, Pedro ganhou da marcação e soltou uma bomba. 1-0 Flamengo. Aos 25, quase o segundo. Pedro recebeu de Luiz Araújo e bateu de primeira para fora. 3 minutos depois, o Vasco respondeu. Thiago Mendes levantou na medida para Rojas. Varela cortou. Na sobra, Piton mandou para fora. O Cruz Maltino seguiu em cima. Brenner puxou contra-ataque. Tinha opções, mas arriscou de longe e não levou perigo. O Flamengo respondeu à altura. Pedro recebeu de Lino e achou Luiz Araújo. O camisa 7 finalizou e Paulo Henrique salvou o Vasco de calcanhar. Na sequência, Plata obrigou Léo Jardim a fazer grande defesa. O Vasco ainda balançou a rede no fim do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento de David. Já na volta do intervalo, o Flamengo não precisou de muito tempo para ampliar. Pedro invadiu a área e foi derrubado por Paulo Henrique. Após revisão no VAR, pênalti marcado. Jorginho foi para a cobrança e fez o segundo. O rubro-negro teve chances de matar o jogo. Plata e Léo Pereira tentaram, mas Léo Jardim estava esperto. E aí entrou em cena o dedo de Renato Gaúcho. As mudanças do treinador surtiram efeito. Aos 38, na bola parada, Nuno levantou na área e Robert Renan apareceu livre para diminuir. A torcida vascaína cresceu no Maracanã e empurrou o time até o fim. No último minuto, Cuesta cruzou e Hugo Moura deixou tudo igual, 2-2. Então é uma emoção muito grande. Já errei muito aqui, né? Já errei muito, já fui vaiado, já fui exaltado, já fui aplaudido. Hoje eu saio aplaudido, então é continuar trabalhando para não deixar a peteca cair, porque a gente sabe como que o futebol é dinâmico. Para o Flamengo, um gosto amargo. Entregamos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada. Toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. Do lado do Vasco, o sentimento foi outro. Muitos jogos nós cedemos a vitória para o adversário, empatamos e foi com sabor de derrota. Hoje é sabor de vitória. Não que o meu time tenha jogado mal, não, pelo contrário, que eu acabei de falar. Eu dei os parabéns pelo meu grupo, pelo meu time, o que eles fizeram em campo hoje. Pelas circunstâncias, pelo adversário que nós enfrentamos, hoje a gente saiu com uma lavada daqui sim. O Clássico dos Milhões contou com uma presença importante. Há 15 dias da convocação para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, assistiu à partida aqui do Maracanã. O zagueiro Léo Pereira e o atacante Pedro, do Flamengo,
são jogadores que podem aparecer na lista final do italiano. O defensor esteve na última data FIFA e segue no radar. Já Pedro vive grande fase. São 16 gols em 26 jogos na temporada. Depois de um ano passado marcado por lesões, o atacante volta a sonhar com a seleção. Edu, se o Flamengo sai vitorioso, o nome do Pedro seria aclamado porque realmente foi o protagonista. Porém, a garra, a concentração e o Vasco acreditar no resultado até o último segundo acabou sendo o destaque do clássico. Sim, Renata, mas eu acho que o Pedro não pode ficar nessa coisa de porque não ganhou. Acho que a apresentação que ele vem fazendo com a camisa do Flamengo está chamando a atenção, né, pelo desempenho que ele vem fazendo, não só os gols e bonitos gols, eu acho que a entrega, o posicionamento dele. Agora, por outro lado, o Vasco, com o Renato Gaúcho, ele coloca um time para cima, sem medo, os jogadores do Vasco arriscando, confiando. Eu acho que isso que é bacana. A gente, quando vê a entrevista do Renato Gaúcho, ele fala assim, eu dou tranquilidade para que eles possam entrar em campo, para que eles joguem da maneira como eles são acostumados. Então, a gente está vendo isso no Vasco. O Vasco realmente tem aquele DNA, tudo bem, tomou 2 gols, agora eu vou para cima. E foi para cima e foi merecedor do empate. Chiquito, e a gente vê que o Vasco da Gama ganhou do líder Palmeiras, empata de maneira heróica nesse clássico com o Flamengo, mas é um time que ainda não decolou na tabela. E tá também na Sul-Americana, tem outros interesses, mas eu acho que esse empate tem que ser valorizado, sim, pelo Renato e seus comandados. Até 37 do segundo, perdendo de 2-0. E o Flamengo, visivelmente, aí eu não sei se é pela Libertadores na semana, se é pela Copa do Mundo, se é pela sequência de jogos, pelos desfalques, né? O Flamengo começa a controlar o jogo, né? 2-0, 37 do segundo tempo, dá uma recuada, enquanto isso que do outro lado tem um adversário que, como você falou, já virou o jogo contra o próprio Palmeiras, sob comando do Renato, né? Virou o jogo contra o São Paulo, é um time que não desiste. E é clássico, né? O Renato sabe o que é a importância de um clássico, a importância de você reverter um resultado. E ele faz boas trocas. Ele coloca o Vasco para frente ali na reta final e consegue um empate. E aí fica com sabor de vitória para o Vasco. E, consequentemente, o Flamengo, que viu o Palmeiras tropeçar, tinha a chance de encostar mais, perdeu 2 pontos. E por mais que seja um elenco espetacular, diferenciado do Flamengo, quando você não tem Arrascaeta, Lucas Paquetá, não tem Pulgar o meio de campo, acaba enfraquecendo. Ele até coloca o De La Cruz para dar uma cadenciada, mas não adiantou muito. E Robert Renan, Rona, fazendo gol pelo Vasco. Então, e o rei do Rio ainda é o Renato Gaúcho, porque ele, quando pega os times cariocas, ele sabe como lidar. Geralmente, quando você está tomando 2-0, você se preocupa mais ainda em fazer uma marcação forte para não tomar o terceiro, né, Edu? Ei. E vira e mexe, fica beliscando. Ele não, ele soltou o time, falou, ó, o rei do Rio sou eu sei como fazer esse campeonato acontecer, eu sei que o Flamengo está com problemas do outro lado, ele colocou o time para cima. E o Vasco amassou o Flamengo no final. A verdade é essa, que o 2-1 no final seria péssimo pro Vasco, porque o que eles colocaram em campo nos 15 minutos finais, a pressão que eles colocaram, era até para ter uma virada. Era para ter uma virada histórica do Vasco. Mas não aconteceu, mas teve um grande resultado que você sair de um 2-0, beliscar os 2-2 e deixar o time aí, o bajulado da imprensa com medo, porque o Flamengo termina o jogo pedindo pro juiz terminar o jogo. Acaba, juizão, acaba, todo mundo acaba, e o jogo continuou. Se tem mais 10 minutos, o Vasco virava esse jogo aí. Flamengo vai ter que descontar tudo no próximo jogo do Brasileirão, né? Porque se não é? ganhou, é contra o Grêmio. Ai, meu Deus. 12 milhões, como a gente já deu um spoiler aqui, Ivan, o Flamengo vai ser bem criticado pela sua torcida depois desse empate, ainda mais depois do empate ontem do Palmeiras. Porque ontem o Palmeiras foi bastante criticado, Ivan, por o estilo do Palmeiras, de ficar sendo efetivo, ou sendo aquele time controlado que quer fazer 1-0, ou tá perdendo de 1-0 e sabe que vai empatar, ou sabe que vai conseguir o 2-1. Nem sempre isso acontece, mas geralmente o Flamengo nos últimos jogos tem sobrado e tem goleado. Mas hoje eu não acho que o Flamengo administrou, acho que o Flamengo perdeu muitos gols bobos que não poderia perder. E aí no segundo tempo deu uma recuada e o Vasco se sentiu no jogo à vontade. Bom, primeiro falando desse gol do Pedro, golaço do Pedro. Não, o Pedro jogou absurdo. Muito bem. E detalhe, Carlo Ancelotti estava no estádio. Estava no estádio. E como o Flamengo tem... Como o Pedro tem crescido, né, com
com a nova comissão, com esse novo formato de jogo do Flamengo. O Pedro, para mim, tem que estar na seleção brasileira. Eu acho que é um cara que cheira o gol ali, ele consegue estar sempre muito próximo, é goleador, tanto o cara bate de perna direita, de perna esquerda, faz gol de cabeça. Eu acho que é um centroavante que não pode ficar fora da próxima Copa do Mundo. Passou por um período de lesão, afastado durante um bom tempo e está se recuperando e jogando muito bem. Mas eu acho que essa oscilação do Flamengo... 3-2 e o Vasco desperdiça esse tipo de oportunidade. Acho que não é tão incomum dar uma oscilada. Eu acho que é um clássico, primeiro. É diferente, né? Mesmo o Vasco não vivendo um grande momento, quando você pega um clássico, tudo muda. Né? Como a gente costuma brincar, né? O clássico é um campeonato à parte, é um jogo à parte, e é mesmo. O Vasco hoje, em momento algum, entregou para o Flamengo uma derrota. O Vasco brigou durante os 90 minutos, eu acho que mereceu o empate pela luta, pela disposição, pela resiliência. Agora, claro que o Flamengo peca no excesso, às vezes, de gols perdidos, evidentemente, mas eu acho que é normal dar uma oscilada em uma partida ou outra, principalmente se tratando de clássico. O Vasco hoje fez um bom jogo. É claro que o Renato também vive um momento de oscilação. Tá meio instável. Né? Não é um momento... Mas acho que assim, essa instabilidade é a realidade do Vasco. Eu acho que o começo foi bom demais. Eu acho que agora é o pé no chão. O Vasco é outro, é aquela equipe também que não tem um elenco recheado, é um elenco muito limitado. Quando você perde 1, 2 jogadores, esses jogadores fazem muita falta durante as partidas. Então, assim, eu acho que a questão dessas equipes é caixa, é contratação, saber contratar. Às vezes você não vai precisar gastar um caminhão de dinheiro, mas é difícil hoje em dia contratar bem e barato, né? Você dá sorte muitas vezes, contrata jogador barato e dá certo, e às vezes você contrata jogador caro e acaba dando errado. Mas o Vasco precisa se reforçar. O Vasco, eu não lembro pessoalmente o último bom campeonato brasileiro do Vasco. Olha, o Vasco está brigando para ser campeão brasileiro, eu não me lembro. Então o Vasco está sempre brigando ali na parte de baixo da tabela. E acho que um jogo como esse contra o Flamengo, aonde você sai de um resultado adverso, busca um resultado que pode ser considerado até bom, dentro da circunstância, para o Vasco é muito bom em termos de decorrer de competição. Detalhe que hoje o Renato teve o Andrés Gomes, que é o principal jogador do Vasco, no banco, porque tinha sentido a perna no último jogo e o Renato não quis forçar por conta do físico. E na lateral ele fez diferente, né? Dessa vez ele dobrou a lateral, colocou o PH na direita e mais à frente o Pumita Rodrigues, que tem sido o cara que mais faz gols no Vasco, mesmo sendo lateral. Então ele avança o Pumita Rodrigues hoje, ele reedita o Abel Ferreira, né? Tem vários clubes reeditando o Abel Ferreira e escalando 2 laterais. Acho que deu certo, Ivo, uma injeção de ânimo aí pro Vasco e um 2-2 pro Vasco. É um dos poucos ainda no Rio de Janeiro que consegue competir. Eu acho que o Fluminense tem um time muito melhor que o Vasco e não consegue competir com o Flamengo ultimamente. O Vasco dá trabalho para o Flamengo ultimamente. O Vasco dá trabalho, eu acho que muito a função de entender o clássico. Muitas vezes o Fluminense, mesmo tendo um elenco melhor do que o Vasco, e a gente vê o Fluminense terceiro colocado, né? Faz um campeonato brasileiro muito bom, mas é um time que chega na hora do clássico e, evidentemente, o Flamengo tem um elenco melhor, mais qualificado e talvez o Flamengo seja talvez o único time no Brasil que o treinador pode olhar para o banco de reservas e falar, olha, eu vou mudar e não vai mudar muito o time, né, porque tem peças de reposição. O Fluminense não tem isso. Então, hoje, eu acho que os principais clubes ali, pelo menos os que estão na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, e que brigam por alguma coisa mais consistente, título, Libertadores, vagas diretas, sofrem muito por isso, né? Elenco muito reduzido, elenco muito enxuto, né? Então isso tudo faz muita diferença. Mas o Vasco, além de dar trabalho, ele vem fazendo boas partidas contra o Flamengo. Está vencendo? Nem sempre está vencendo, mas tem feito jogos importantes. Vai deixar Leonardo Jardim em companhia com a cabeça inchada hoje na hora de dormir.
E tem um detalhe, você falou da qualidade do elenco do Flamengo, mas bem agora perde-se seus 2 principais jogadores, Paquetá e Arrascaeta. E aí hoje, por exemplo, faltou um 10 ali, faltou um cara mais criativo, ficava muito o ataque ou a defesa. É claro que sem o Arrascaeta, eu acho que muito mais sem o Arrascaeta do que o próprio Paquetá. Mas o Paquetá estava jogando bem, né? Não, ele vinha jogando bem, mas eu acho que o Arrascaeta, ele é um genial, ele é o cara, é o cérebro desse time. Tanto ajuda no meio campo para frente, como é um cara que faz gols, né? Quase um atacante hoje, de fato, faz muito mais falta até do que o Paquetá. Porque eu acho que lá na frente, apesar do Paquetá vir jogando bem, eu acho que você tem ainda Pedro, você tem Bruno Henrique, então você consegue manter, mas o meio-campo realmente, ou do meio-campo para frente, um cara que chega um pouco mais próximo ali da grande área, esse cara é o Paquetá, é o Arrascaeta. Eu acho que aí ele faz muito mais falta hoje no sistema do Léo Jardim do que o Lucas Paquetá. E vai ter que se virar por enquanto, porque o Arrascaeta só depois da Copa, no meio do caminho, tem um clássico antes da parada da Copa, né, contra o Palmeiras. Esse jogo pode definir muita coisa no campeonato, a diferença ainda é pouca, porque o Flamengo tem um jogo a menos. Claro, precisa ganhar esse jogo a menos, senão não adianta nada essa diferença. Mas tem um duelo aí pela frente, aí o Palmeiras também tem problemas com o Vitor Roque, todo mundo vai ter problema, gente. Claro que uns são maiores, outros são menores. Mas o que você achou? Quem perdeu 2 pontos? Quem perdeu mais 2 pontos, né? O Flamengo hoje ou o Palmeiras ontem? Eu acho que o Palmeiras ontem. Eu acho que o Palmeiras ontem. Eu acho que a gente vai falar sobre o Palmeiras ainda, mas eu acho que o Palmeiras perdeu, esses 2 pontos foram muito mais doídos para o Palmeiras do que doídos para o Flamengo. E então é isso, nação rubro-negra, encerrando aqui esse giro das notícias do Mengão. Agora falar aqui sobre um baita reforço. O Barcelona se junta ao Flamengo e quer Caio Henrique, avaliado em 87 milhões de reais pelo Mônaco. Desde julho de 2020 no clube, o jogador de 28 anos é um dos cotados para estar na lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O Barcelona está em busca de um lateral esquerdo e a solução dos problemas pode estar na seleção brasileira. Segundo o jornalista Valentim Furlan, do UOL, o clube catalão adicionou Caio Henrique, do Mônaco, à lista de alvos para a próxima temporada. O clube da Ligue 1 pede cerca de 15 milhões de euros, 87 milhões de reais, para negociar o jogador. Frequentemente convocado pela seleção brasileira, Caio Henrique é um dos nomes que podem aparecer na Copa do Mundo com Carlo Ancelotti. Apesar disso, seu futuro no Mônaco não está garantido. Nas últimas semanas, segundo a apuração da ESPN, o Flamengo também realizou sondagens, evidenciando o forte assédio do mercado. Mesmo com o interesse, o Barcelona mantém outras alternativas para a lateral, visando uma opção para Baldé. Nomes como Grimaldo, do Bayer Leverkusen, e Marc Cucurella, do Chelsea, são avaliados, embora o espanhol do clube inglês tenha um custo bem elevado, dificultando um possível acordo. Caio Henrique é um lateral de perfil técnico, com forte participação ofensiva. Sua principal arma está nos cruzamentos, sendo um especialista em uma assistência pelo lado esquerdo, com precisão tanto em bolas paradas quanto em jogadas em movimento. Além disso, o brasileiro se destaca pelo jogo associativo, participando ativamente da construção de jogadas, confortável em tabelas curtas e com boa leitura. Ele ajuda a manter a posse e a organizar o time pelo corredor lateral, indo além da simples profundidade. No aspecto geral, também apresenta boa técnica e inteligência nas decisões, com apoio ofensivo constante e outras passagens frequentes. Defensivamente, mantém posicionamento correto na maioria das ações, embora não seja dominante fisicamente e possa sofrer contra adversários mais velozes. Apesar do histórico positivo, Caio Henrique não vive sua melhor temporada. Em 34 partidas, somando na Ligue 1, Champions League e Coupe France, o lateral distribuiu apenas 2 assistências e não marcou nenhum gol, acumulando 2.523 minutos em campo, segundo dados do Transfer Market. Então é isso, nação. Comenta aí o que você acha desse possível reforço pro Mengão. Não esquece de deixar aquele like, aquele hypar, comenta aí a cidade, estado que você está nos acompanhando e os créditos são todos na descrição do vídeo.